Então, gente, vamos lá, né? Inicia a nossa sessão aqui com a nossa gravação, então sejam todas muito bem-vindas na nossa tarde de hoje, com esse friozinho, né? Um pouquinho de chuva, enfim, mas a ideia é que a gente faça realmente uma tarde muito gostosa, que a gente possa realmente discutir esse tema, que é a gestão financeira, que às vezes parece ser algo tão inacessível, né? Às vezes nas nossas rodas de conversa, ah, não, isso aí não é para mim. Não, mas a ideia hoje é trazer esse tema de uma forma leve, no sentido de que a gente consiga identificar como que a gente pode, em pequenas ações do nosso dia a dia, manter a saúde financeira do nosso bolso, né? Vamos dizer assim, como que a gente pode não passar sufoco, que essa é a ideia do nosso tema de hoje. Então, hoje a nossa conversa é com a professora Cristina Melim, mais conhecida como a Prof. Cris. Ela é professora da Univale há 23 anos, graduada em Ciências Contábeis e Direito, também pela Univale, especialização em gestão empresarial, ambiental e perícia contábil, mestrado em administração, exerce a profissão de contabilista, perita judicial contábil, administradora de empresas, empresária, consultora de negócios e docente, mãe, avó, e hoje está aqui para ter esse bate-papo com a gente, né, Cris? Então, tem uma experiência vastíssima aí nessa área, tanto de administração, contabilidade, administração financeira, orçamentária, enfim. Então, hoje à tarde, né, é uma tarde para falar sobre um tema que às vezes parece tão assustador, mas que vocês vão ver que ao final da nossa tarde de hoje, vocês vão pensar assim, poxa, é simples assim? É simples assim. Cris, tá contigo, vou compartilhar os teus slides aqui. Precisando, é só me chamar, porque eu estou aqui na retaguarda. Vou fechar minha câmera, fechar meu áudio, então fica aí contigo. Beijão! Então, gente, primeiro quero agradecer a vocês de estarem comigo aqui nessa sala. Em especial, quero agradecer a professora Nathalie e a professora Suelen pelo convite. Fiquei muito honrada. É mais do que um privilégio estar aqui falando nesse momento, nessa oportunidade, né? E digo para vocês assim, a Escola de Negócios tem proporcionado umas coisas muito bacanas, muito pontuais, e eu acho que esse é o caminho mesmo, sabe? Eu dou muito valor a essas rodas de conversa, porque, sinceramente, gente, mesmo como professora, mesmo como docente, eu percebo que quando a gente está nesse ambiente mais descontraído, né, a assimilação é muito maior, é muito mais providencial, digamos assim, a gente interioriza o conteúdo, né? Isso se tratando aí de docência. Nas conversas, assim, informais, então, elas ficam mais bacanas, porque acabam ficando mais suaves, né? Então, como a prof. Me apresentou, eu estou na Univale já há 23 anos, mas eu queria dizer para vocês que eu trabalho nessa área já há de muito tempo. Eu sou, na realidade, bisneta de guarda-livros, neta de contador, filha de contador, sou contadora. A minha filha mais velha e minha sócia também é contadora. Então, eu acabo vivendo nesse universo desde sempre, sabe? E uma das coisas, gente, que eu aprendi a falar sempre é sem o contabilês. Isso eu aprendi com o tempo. Eu acho que é até por isso que eu fui fazer um mestrado em administração. Eu queria poder conversar com os empresários sem que eu fosse vista assim, lá vem a chata, lá vem a contadora, lá vem aquele monte, ativo, passivo, débito, crédito, que troço é esse, né? Então, na verdade, eu comecei nas minhas aulas mesmo, sempre modificar esse tipo de conversa e modificar a fala, né, para deixar a coisa mais perceptível, digamos assim. Então, assim, eu curto muito o que eu faço, gosto muito de tudo que eu faço, né, e estou no dia a dia e à noite, porque eu leciono, tenho meu compromisso com sala de aula também à noite, falando de grana, falando de dinheiro. Seja falando de endividamento, seja falando de investimento, seja fazendo avaliação, enfim, eu estou nesse momento o tempo inteiro. É claro que eu preparei uma conversa aqui entre nós, mais informal e mais do ponto de vista pessoal, sabe? Porque também quero dizer uma coisa para vocês que eu acredito muito. Quando a gente sabe cuidar
do nosso próprio dinheiro, a gente sabe cuidar dos outros também, né? Eu sempre reporto isso à empresa. Se eu sei administrar minha vida financeira, eu também consigo administrar a vida financeira de uma empresa, de qualquer empresa, até se ela for de grande porte, porque daí eu vou estudar as ferramentas de gestão e vou dar jeito. Mas se for uma micro e pequena empresa, ou se eu for uma empresária individual, eu também vou dar jeito. Então, esse slide que eu coloquei para vocês vão ver que hoje eu abusei das cores, tá? É que eu já sabia que ia estar uma quarta-feira chuvosa e friozinha. Então, eu pensei assim, eu vou botar bastante cor, que é para esquentar o papo. E outra do detalhe, qualquer pergunta que tenham, fiquem à vontade também para me chamar aqui no ambiente, tá? Ou perguntar em áudio, como vocês acharem melhor. Isso é uma conversa mesmo. Mas, ter ou não ter o dinheiro, eis a questão. Essa frase que não é bem assim, né? Na verdade, é ser ou não ser, mas o ter ou não ter dinheiro nos dias de hoje virou um fato. Virou um fato porque, assim, se eu disser para vocês, gente, olha só, quanto é que vocês gastam por mês? Eu posso fazer essa pergunta e estamos em 23 pessoas aqui na sala. As 23 vão pensar, mas, peraí, deixa eu ver uma coisa, eu estou pagando luz, o condomínio, aí tem o financiamento do meu carro, daí tem o combustível. A gente sabe mais ou menos. Vocês já perceberam isso, né? Ó, a Jaqueline disse que gasta 30% a mais do que ela ganha. Já vou dar um puxão de orelha dela no intervalo. A gente não sabe quanto que a gente gasta no mês. Ou pelo menos a grande maioria de vocês tem apenas uma noção, mas não sabe no todo. Sabe por quê? Porque de colherzinha vai fora, né? Então, às vezes a gente pensa assim, tá, mas, cara, eu vou ter que fazer uma planilha de Excel para montar tudo isso. Até eu, gente, eu que trabalho com finanças, até eu acho um saco montar planilha de Excel de orçamento pessoal. Tem vários modelos na internet, né? E eu posso montar uma bem simplória ali, botando a data do dia 1º ao dia 30, e todo dia eu vou fazendo anotação e vou botando o valor. Mas nem sempre a gente está na frente do computador. Quando a gente está na frente do computador, tu tens outras coisas para fazer, tu vai fazer. Tu não vais pegar teu celular para ficar fazendo planilha de Excel. Mas se a gente tivesse, olha só, uma canetinha, ou se a gente tivesse um bloquinho de papel, bota na bolsa e começa a pontuar, né? Saí de casa, fui até o centro comprar tal coisa, gastei R$ 25. Daí parei na panificadora, comprei pão, mas aí eu vi uma cuca e hoje é quarta-feira, tá chovendo, tá friozinho, vou levar a cuca também, né? Então o pãozinho mais a cuca, tal, 15 pila. E aí tu vai computando todos os dias numa folhinha de papel, aquele papelzinho que fica lá na tua carteira, né? Quando chega no final do mês, te dá aquele assim, meu Deus do céu, eu gastei com tudo isso. E isso seria fundamental se a gente quisesse conhecer aí o nosso gasto do mês. Porque eu digo para vocês, efetivamente a gente não conhece, a gente conhece o grosso. Vocês lembram quanto veio da conta de luz? Ah, a luz aumentou, vai vir mais ainda, ok. Ah, ainda bem que parou o verão, que agora eu não ligo tanto o ar-condicionado, vai diminuir um pouco. Nós temos essa noção, mas a gente não sabe ao mês quanto ganha. E tem mais um detalhe, né? Que vocês acham que vão concordar comigo. Nós usamos o cartão de crédito, algumas coisas a gente compra no crédito, que vai vencer mês que vem. Isso quando a gente não compra parcelado em 2, 3, que vão vencer 30, 60, 90, mas a gente não põe na conta. Algumas coisas a gente compra no débito, algumas coisas a gente está com dinheirinho ali e usa o dinheiro. Outras coisas, dependendo do teu nível de relacionamento na panificadora, você, anota aí que no final do mês eu passo e pago, e eu estou falando panificadora, mas eu falo de mim. Agora as aulas estão remotas, mas eu tinha uma conta na lanchonete do seu Pedro, na Univale. Eu ia lá, tomava um cafezinho, ensinava a notinha, e no final do mês eu descontava. Outras coisas a gente pega pelo convênio, e aí tu não anota isso tudo.
E aí, quando tu vai ver, por isso, Jaque, que eu brinquei contigo assim, né? Ah, vou te pegar na hora do intervalo. A Jaque tem razão. Muita gente gasta alguns percentuais a mais do que ganha por mês, exatamente porque gastou naquele mês, mas não desembolsou naquele mês, né? Então, a pergunta sempre é assim, tá, e como é que eu dei conta? Às vezes tu não deste conta, tu estás prorrogando a tua dívida ou estás utilizando um crédito, né, que na realidade é um crédito virtual, porque ele vai cair em outros meses e em algum momento vai atrapalhar a coisa. Por que em algum momento vai atrapalhar a coisa? Vejam que início de ano todo mundo tem preocupação com o IPTU. A gente tem preocupação com o IPTU em janeiro ou dezembro, quando as prefeituras começam a lançar o carnê do IPTU. Mas eu pergunto para vocês, por que a gente não faz uma previsãozinha? Quanto é que é o meu IPTU? Ah, meu IPTU é 600 pila. Divide por 12 e vai fazendo. Pô, é 600 pila lá em janeiro. Divide por 12 todo mês, pega um pedacinho, uma rebarbinha e vai botando de lado numa conta poupancinha essa ali. A poupança não está rendendo nada. Cara, mas você está fazendo uma reserva para pagar o que vence lá em janeiro, certo? E ainda assim, por pior que seja, está rendendo 0,5. Tá bom, está rendendo alguma coisa. O difícil é chegar em janeiro tendo que pagar a luz, que está mais alta por causa do ar-condicionado, condomínio e comida, as festas de dezembro, que a gente vai no supermercado e compra um monte de coisa para fazer aí as festinhas de encerramento, ainda que em família, e tudo vai vencendo cartão de janeiro, e janeiro tem IPTU. Então, o ter ou não ter dinheiro é uma questão de você começar a absorver e a entender esse teu mundo financeiro. É por isso que o tema até da nossa conversa é gestão financeira. Do ponto de vista mesmo de gerenciar as tuas finanças, né? E aí eu fico pensando assim, se eu dissesse para vocês, gente, montem uma planilha no Excel, ou então coloquem no Google, olha, planejamento orçamentário, planilha de orçamento doméstico, tem tanta coisa disponível na internet, mas a gente não faz isso. A gente até pode fazer, pode puxar a planilha, preenche nos primeiros 5 dias e depois não preenche mais. Então eu já lanço para vocês um desafio dos 30 dias. E mais, vou até ser bem benevolente. Se vocês fossem minhas alunas, eu ia dizer assim, para entregar mês que vem. Não é para entregar agora a tarefa. Gente, tentem pegar um mês inteiro de vocês. Né? Se for agora, que seja de 16 de junho a 16 de julho. Se não, deixa para pegar o início do mês até o dia 30, mas leva por capricho. Porque uma coisa é tu não conheceres a tua capacidade financeira. A outra coisa é tu conhecer e administrar isso, ainda que seja para dizer assim, não, eu vou ter um gasto maior e aí eu vou pensar no plano B. Então, a solução é sempre pontuar isso, né? Pontuar o quanto eu tô gastando e pontuar aquilo que eu estou recebendo também. Eu, quando criei esses slides eu fui pensando no que eu ia conversar com vocês e fui procurando figurinha na internet, né, para ilustrar. Eu sou muito das cores, eu gosto muito da visão, isso é que me grava. E quando eu vi essa imagem, né, eu pensei, cara, perfeito, porque eu quero falar para as minhas amigas. Não sei se já temos amigos na sala, mas pelo jeito a gente já está em meninas aqui. Eu achei perfeito, porque primeiro, né, eu estou falando da planilha, estou falando de computar os valores e tal, mas não existe milagre, não é planilhando que tu vai resolver a tua vida financeira, né? Outra coisa, vou sair atrás de novos recursos, porque de vez em quando, eu não sei com vocês, mas de vez em quando me aparecem umas propagandas assim, ganhe dinheiro fácil, trabalhe de casa, né? E eu não sei se é porque eu sou capricorniana e eu sou muito aliás, ver para crer, eu tenho que ver para acreditar, não adianta, né?
ainda que eu seja espiritualista, ainda que eu acredite no poder do universo, nas energias ocultas e tudo mais, mas eu não adianta, eu quero ver o negócio concretizado. E cada vez que eu vejo essas propagandas, sempre me soa assim, meu Deus do céu, que coisa enganosa, né? Porque não tem milagre, gente. A gente ganha dinheiro como? Estudando a situação, né? E trabalhando. Né? Eu não vou nem entrar no mérito de quem ganha dinheiro fácil fazendo ilegalidades, não é nem essa a vertente, né? Ou cometendo crime, não é isso, né? Mas o dinheiro sério e honesto, aquele que eu posso declarar para qualquer um, né? Tem que ser um dinheiro que eu tenha a fonte segura disso, portanto, os milagres não existem. E aí, eu chego num momento que eu tenho que dizer assim para vocês, ó. Ok, eu fiz o desafio da Cris Meli dos 30 dias, coloquei tudo no papel. Descobri que eu gasto 30% a mais do que eu ganho. Né? Essa é a primeira descoberta. Se eu estou gastando tudo, se eu estou gastando abaixo, se eu estou gastando acima. Segunda coisa a pensar é, como é que eu estou fazendo isso? Estou jogando dívida para frente? Estou me comprometendo mais ainda? Né? E aí começa a vir outros detalhes mais importantes. Eu preciso fazer uma reserva financeira. Essa reserva financeira, vocês podem estar pensando assim com vocês, né? Falar é fácil, né? Reserva financeira quando a gente ganha bem, mas quando a gente está ali no limite, não tem como fazer reserva financeira. E aí eu vou dizer para vocês assim que eu discordo. Até vai chegar alguns momentos aqui na minha fala que eu vou contar algumas coisinhas para vocês, assim, do dia a dia com clientes, com amigos, etc, tá? Para ilustrar coisas. Eu sempre digo isso, eu ensinei os meus filhos assim, eu falo para as minhas amigas assim, eu falo para os meus alunos assim, e agora eu estou falando para vocês. A reserva financeira tem que existir mesmo que você ganhe pouco, mesmo que você tenha pouco nesse momento. Porque eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quer dizer, todo mundo dá um jeito de pagar os outros, mas vocês não se pagam, ou seja, vocês não fazem a reserva. Será que não estava na hora de pensar nisso? Né? Viu, Mariana? Tem um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Eu até botei no final dos slides aqui como referência. O Pai Rico, Pai Pobre, você fazendo aquela leitura, claro que você tem que ter um entendimento sobre, um discernimento, né? Para não fazer bobagem. Mas o Pai Rico, Pai Pobre, em linhas gerais, tem um momento que ele diz assim, ó, pague-se primeiro, depois pague os outros. Por que pague-se primeiro? Porque o Pai Rico, Pai Pobre traz a conotação desse livro, traz a conotação que você tem que fazer. Você tem que, primeiro, valorizar a energia que você gasta para ganhar dinheiro, fazendo a sua reserva, e aí depois, em cima do que sobrar, você vai administrar o que tem para pagar. Então, se você começa a fazer esse exercício, eu vou pegar, Cris, quanto que seria o ideal? Ora, o ideal, óbvio, seria você guardar 50% e gastar 50%. Aí vocês vão me chamar de louca, né? Tá louca? Como é que eu vou? Só se eu ganhasse 15 mil. Mas se você ganha um salário e meio hoje e você guarda 5%, 10% disso hoje, amanhã quando você ganhar 15% e você guardar 5%, 10%, 20%, talvez aumentando o percentual, você vai ter a mesma educação financeira e o mesmo cuidado de fazer uma reserva, porque eu quero lembrar às amigas que quem gasta no pouco, geralmente gasta o mesmo tanto no muito. Se hoje eu vivo com 2 salários mínimos, e aí eu dou um jeito de fazer unha, de cortar o cabelo, de pintar o cabelo e tal, com 2 salários mínimos, quando eu estiver ganhando 10 salários mínimos, eu também vou estar gastando o equivalente a 10 salários mínimos. E eu digo mais, e agora eu posso falar como contadora, porque estou há 30 anos. Eu posso falar, porque eu tenho a minha carteira está registrada como auxiliar de escritório, e nesse período todo, só de Univale eu tenho 23, eu tenho 30 anos de carteira assinada.
tá? E há 30 anos eu vejo a mesma história. Eu vejo a mesma história. Nunca guarda nada, nunca tem nada, nunca reserva nada, nunca pode. E aí, assim, ganha um monte e gasta um montão. Eu vejo isso no meu dia a dia enquanto contadora, porque eu estou lá com os documentos, com os papéis, estou vendo o quanto entra, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica, porque eu faço imposto de renda das pessoas, né? Eu vejo que as pessoas físicas, até como autônomos, o que elas recebem e os compromissos dela, ainda que no imposto de renda não vá tudo que a pessoa gasta. Mas aí eu recebo o extrato bancário e eu tenho que lançar no imposto de renda, e eu vejo que a conta está negativa, e eu vejo que a pessoa ganhou super bem, não tem nada guardado, não adquiriu nenhum bem. Então, essa reserva financeira, mesmo que você ganhe agora, mas agora assim, ó, eu estou ocupando todo o meu salário. Cara, se tu consegue tirar um pedaço do dinheiro para pagar um terceiro, tu consegues também botar alguma coisinha. E aí faz assim, ó, cria uma outra continha, mesmo que seja poupança, tá? Se nós tivéssemos investidores ou analistas financeiros na sala, eles já iam berrar, a poupança não rende nada e tal, mas no pouco rende sim, e para quem quer começar com pouco, serve sim, e para a educação financeira mais ainda. Hoje tu não paga nada por uma conta poupança num banco, tá? Ou pelo menos nos bancos que eu conheço, né? Nos que eu convivo. Abre uma continha, recebeu o teu salário, seja ele como empresária, né, a tua distribuição de lucros, seja como colaborador ou colaboradora numa empresa, recebeu o teu salário, pega uma pequena parte e já bota no automático para ir direto para outra conta, não é a tua. Porque daí a gente pega o celular, os aplicativos de banco no celular, vou lá e olho na conta, tanto. Aí tu vai no lugar no débito, no crédito, e assim vai passando. Daqui a pouco tá lá com a conta estourada de novo, né? Então, se eu consigo pegar R$ 100 hoje e botar para poupar, R$ 100, que R$ 100 eu não vou conseguir nada com R$ 100 na vida. Mas hoje é 100, criatura. Amanhã tu consegue botar 300. Depois de amanhã tu consegue botar um pouco mais. Aí daqui a pouco entra um extra. E olha, meninas, vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá aparecendo um negocinho vermelhinho aqui no meu sinal, como se tivesse... Ai, que bom. Tá. Se por acaso vocês veem que dá uma falhadinha, me avisem, tá? Eu tô conectada com o cabo, mas ainda assim, né? Sabe como é que é a internet? Ainda mais dia de chuva, é incrível. Parece que dia de chuva e frio, os fios ficam tudo congelados, dá sempre problema. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, eu resolvi ficar em casa, porque lá no escritório o telefone toca direto, uma barulhada, a gente falando, não sei o quê. Aqui, provavelmente vocês vão escutar minha cachorra latindo, porque eu vim para cá, para esse quarto aqui, para conversar com vocês, e a cachorra está deitadinha ali na cama, tá? Então não se assustem. Mas o que eu ia dizer para vocês é assim, quando eu começo a fazer uma reserva financeira, que daí eu consulto a minha conta corrente, e aí eu também consulto a minha conta poupança, vamos falar em poupança, tá? Não vou nem falar em conta de investimento. E aí tu vê que todo mês tem tá o teu dinheirinho lá e está crescendo, mesmo que seja de pouco. Aquilo gera um prazer tão grande. Porque aquilo ali, aquela reserva, ela pode ser a tua reserva para comprar ou para dar entrada num apartamento novo no futuro. É uma questão de planejamento e de meta. Ela pode ser, por exemplo, a aquisição de um novo carro. Cris, mas carro não é investimento. Não, carro não é investimento, carro é vaidade. Vaidade. Agora, vocês estão conversando com uma administradora financeira, uma professora de finanças corporativas, por exemplo, que eu acho sim que tem que ter uma fonte de reserva para sonho. Tem que ter. Eu tenho que ter isso assim. Sabe aquele ditado popular que diz assim, eu trabalho o mês inteiro para viajar uma semana no final do ano? Eu sou exemplo disso. Eu sou exemplo disso. Se vocês me seguissem, e para quem me segue no Instagram ou no Facebook, vocês conseguem ver que de vez em quando, não, uma vez por ano eu boto uma viagem bem legal.
Vocês acham que eu tenho dinheiro para abrir a carteira e viajar agora? Não, eu faço um planejamento. E vou contar para vocês o que eu faço, né? Meu marido, a gente sempre conversa, ó, tá chegando agora julho, agosto. O que nós vamos fazer em janeiro? Em janeiro nós vamos para tal lugar. Aí eu já vou lá e já vou pesquisando, e já vou fazendo uma reservinha. Quando eu chego em janeiro, gente, eu viajo sem dívida nenhuma. É óbvio, né? É óbvio que eu estou falando para vocês de lazer agora, de viagem, mas vocês podem estar pensando assim, nossa, Cris, mas aí se faz uma viagem para a Europa com o euro no valor que está, o dólar no valor que está. Gente, primeiro, sonhar não custa nada. Já começa por aí. Segundo, se eu me planejo e estou fazendo uma reserva, aumentou o euro, então então eu vou dar um jeito de mudar o destino, mas eu vou continuar fazendo uma viagem para ter o meu descanso. É uma semana, mas é uma semana que vale pelo meu ano inteiro, porque eu passo o ano inteiro pensando nisso, né? Ou vamos fazer melhor. Que tal a gente pensar num negócio? Vamos montar um negócio. Deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Antes da pandemia, bem precisamente, tá? Antes da pandemia, eu tenho duas disciplinas, uma de administração financeira e orçamentária, que mudou para o título de finanças corporativas, e a outra era a sequência dessa, que era financeira e orçamentária 2. E, eventualmente, eu leciono a disciplina de contabilidade gerencial, né? Que é introdutória, falando de finanças, enfim, uma introdutória, digamos assim. Mas, na Financeira 2, eu trabalho a questão da viabilidade econômica com os alunos, né? O projeto é assim, a gente trabalha a ideia, eu pego os grupos de alunos e eles têm que pensar num negócio. Que negócio eles gostariam de ter, né? Então, aí nós trabalhamos a disciplina, mas quanto que eu preciso de dinheiro para montar esse negócio? Qual é a burocracia? A projeção? Vou precisar de estoque? Não vou precisar? Quanto é que eu tenho que vender para manter o meu custo fixo e o variável, para achar o ponto de equilíbrio? E sim, enfim, tudo temas aí da minha disciplina. E eu trabalho essa viabilidade econômica, que é uma partezinha do plano de negócios, tá? É o plano financeiro, eu não trabalho o plano de negócio, porque isso é para as disciplinas de empreendedorismo mais à frente, mas eu trabalho a área de finanças com essa conotação. E os alunos curtem muito, porque quando eles começam a colocar na prática e administrar o sonho deles, já saiu vários negócios de aluno dessa disciplina, foi muito legal, e eu me senti muito honrada, assim, de ter proporcionado isso para eles, né? Mas antes da pandemia, eu fazia um comentário assim, eu dizia, gente, olha só, primeira coisa, se você quer montar o seu negócio, você precisa conhecer o mercado, conhecer quem serão os teus clientes, teus fornecedores, até para ter preços melhores e poder formar um preço competitivo, enfim, né? Fazer toda uma conversa assim. E eu dava um exemplo para eles. Eu disse, olha, gente, não adianta vocês, para economizar, falarem assim para mim, não, eu vou pegar o dinheiro que está lá na minha poupança, aquela reserva que eu fiz dos sonhos, e vou montar uma lojinha de lingerie, né? Daí, assim, para não gastar muito, Prof. Cris, eu vou botar primeiro numa sala da minha casa, né? Eu vou pegar uma sala, vou dar uma reformadinha ali, vou botar lá na sala da minha casa. Isso antes da pandemia. E aí, você tira o dinheiro da poupança, vai a São Paulo, compra um monte de mercadorias, decora a tua salinha lá para ser agora a tua lojinha, né? Regulariza tudo, óbvio, e aí abre as portas. Pois é, e aí abre as portas e aí vem o problema. Ninguém fez pesquisa de mercado, né? Ninguém sabe bem ao certo quem é a clientela. Porque na minha rua, talvez, eu tenha uma clientela que passe por ali. Vamos imaginar aí uma via rápida, nem tem muito onde estacionar. Aqui já é assim, tem um monte de lugares que eu não pago, que eu não tenho onde estacionar. É uma via rápida, não deve de parar. É uma localização que poucas pessoas passam, só quem passam são os moradores. Então, uma visualização pouca, vai ser um vizinho ou outro que vai comentar com um colega, mas enfim, né? O que eu queria dizer disso com os alunos? Que eles tinham que pesquisar, por exemplo, um ponto, porque às vezes vale muito mais a pena pagar um aluguel
do que economizar no aluguel botando em casa o negócio, porque aí o negócio não vai andar, não vão vender, ou não vão vender o suficiente para pagar aí as principais despesas, repor o dinheiro e tudo mais, né? E aí a disciplina vai adiante, né? A conversa vai adiante. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque agora com a pandemia, e aí a gente já vinha num movimento aí do e-commerce, né? Mas principalmente agora com a pandemia, a gente começou a ter a percepção do quanto o comércio eletrônico não tem fronteiras, certo? Primeiro, já havia uma movimentação do comércio eletrônico, as pessoas já vinham se movimentando, né? Vínhamos estudando aquela questão do nível de estoque, porque eu não preciso ter tudo na loja, de espaço, o comércio eletrônico é legal porque eu não preciso ter aí uma grande loja com tudo espalhado, né? Publico lá nos meios de comunicação virtual e aí vai para todo mundo e tal, mas era um movimento que ainda ia vindo, as pessoas tinham medo de comprar na internet, medo de botar o cartão de crédito e por aí adiante. Com a pandemia, a gente teve que se adequar, ninguém mais sai de casa, pronto, né? Então, a gente tem que pedir comida em casa, a gente começou... Aí, claro, né, tem um ditado que diz assim, eu não sei bem se é o ditado assim, mas a história é mais ou menos assim, enquanto um chora, o outro vende lenço, né? Então, ok, veio a pandemia, vamos fazer o isolamento social, é importante o afastamento. Muitas empresas aí quebraram ou estão ainda passando por dificuldades financeiras, mas teve muita gente que viu oportunidade no negócio. E eu, mais uma vez, vou falar por mim, tá? Chegou o momento, vocês pensem na felicidade da Cris Melin quando chega aquele carro do Mercado Livre, quando chega o correio, é igual Papai Noel. Ai, Papai Noel chegou! Né? Além de ter esse prazer de receber alguma coisa, de abrir ali e tal, e fui eu mesmo que comprei, mas é sempre uma surpresa, né, para mim, a gente começou a comprar tudo, desde vestuário, cama, mesa e banho, alimentação, cosmético, enfim, e começou a dar certo o negócio, né? Então, aquela conversa que eu fazia com os meus alunos, olha, qual é o local, tal, hoje em dia eu já nem faço, não posso mais fazer essa conversa. A realidade mudou toda, certo? Ainda continuamos, claro, ainda preciso dizer para os alunos, olha, dependendo do aluguel que você vai colocar, veja bem, vai colocar num shopping, quanto que é o aluguel do shopping, quanto que é o aluguel de uma loja de rua, mas as pessoas hoje têm preferido o quê? Aí vem as pesquisas de mercado, que tem gente muito mais apropriada para falar isso com vocês até do que eu. Mas hoje, com o comércio eletrônico, por exemplo, eu poderia estar aqui nesse ambiente aqui, que é o quarto era o quarto do meu filho, né, porque ele já foi despejado, mas eu poderia estar usando esse ambiente aqui, com a internet, com os meus produtos, pagando aí talvez alguém da área de marketing para me ajudar na divulgação e pensar em cores, imagens e tudo mais. E aí, com essa minha reserva financeira, eu monto o meu negócio, seja para vender o que for, produtos ou serviços, né? Então, o que eu comento com vocês nessa oportunidade agora é a questão do planejamento, certo? É a questão do planejamento, né? Começa com um sonho, a gente tem que ter um sonho. Isso para qualquer coisa, seja para viajar, seja para montar um negócio, seja para reformar a tua casa, seja para trocar o teu carro, tem que ter um sonho. Pode parecer assim, eu quase não vejo analistas financeiros falando em sonho, tu compra os livros. Pelo menos os de finanças corporativas não, mas os de finanças pessoais falam, né? Mas eu leciono finanças corporativas. Mas eu digo isso para os alunos, a gente tem que ter um sonho dentro da empresa também. Sabe? Qual é o meu sonho? Ainda que o meu sonho seja eu poder estar numa quarta-feira à tarde, na minha casa, conversando com as minhas amigas e a minha equipe lá no escritório de contabilidade,
tocando serviço. Quando acabar o nosso bate-papo, eu vou mandar uma mensagem para lá, vou perguntar se está tudo bem, vou dar as diretrizes e vou ligar para o cliente e tal. Mas eu tive esse sonho, porque eu não comecei assim, certo? Eu comecei, aliás, quando eu comecei o escritório de contabilidade, eu comecei pedindo afastamento do administrativo da Univale, dando aula todas as noites, e montei um pequeno escritório de contabilidade na qual eu era um tudo. Eu fazia o RH, eu fazia o fiscal, eu fazia o contábil, eu atendia o cliente, eu fazia o societário. Era Cris Melim SA. Era só eu para tudo. Hoje eu já tenho uma equipe, né? Mas eu tive esse sonho. Eu sonhei em ter uma equipe. Então, olha só, eu fiz um esforço para conseguir estar aqui hoje, ou para viajar, por exemplo. Em janeiro o escritório tem que abrir, tem folha de pagamento e cálculo de imposto o ano inteiro, gente. Até em janeiro. Mas em janeiro eu consigo pegar 15 dias das minhas férias e viajar, né? Esses 15 dias vocês façam uma leitura assim, ó, dependendo da viagem, 1 dia e meio para ir, 1 dia e meio para voltar, porque mesmo em aeroporto, fazendo conexão, a gente perde um monte, né? Mas eu consegui, eu sonhei isso. E eu me programei, eu me planejei para isso. Por isso, gente, eu coloquei aqui, e eu falo isso sempre muito, com qualquer um, em qualquer idade. A gente tem que ter um sonho. Eu ainda há pouco estava conversando com a Nath, né, falando assim, poxa, eu já estou com 50 anos e a vida mudou toda. Hoje tem coisas que eu não faço mais, porque eu sei que eu não tenho mais disposição para isso, mas, enfim, eu tenho sonhos ainda, e muitos. Ainda que esses meus sonhos sejam, por exemplo, me programar e poder fazer uma viagem com a minha neta. Hoje eu tenho uma, quero ter muitas, mas eu tenho um sonho. Eu tenho esse sonho aos 50 anos de idade. Como empresária, como contadora, como perita judicial, eu tenho esse sonho. Para isso, eu faço um planejamento. Claro que eu faço um planejamento. Olha, meninas, eu vou até dizer para vocês assim, isso, Silvia, é isso. Os sonhos nos movem até para comprar uma bolsa boa. Eu sempre fui de comprar a bolsa mediana, né? E eu vinha namorando uma bolsa cara. Aí eu pensei, eu vou me organizar, vou comprar essa bolsa. Não vou nem dizer para vocês o valor, tá? Para não ir em lugar nenhum, porque aqui em virtual eu não vou estar de bolsa, né? Mas eu ainda tenho. E eu queria comprar uma bolsa boa e não queria comprar ela parcelada no dinheiro. Eu queria ir lá e queria negociar. Então, eu me planejei para isso. Eu pensei, não, eu vou esperar mais um pouco. Fiquei de olho numa coisa chamada promoções. E aí vem as datas, né? As datas aí, Dia dos Namorados, não sei o quê, daí tem umas vantagens um pouco melhor, porque o comércio quer andar, e aí eu realizei o meu sonho. Pronto, de uma coisa bem simples. Eu queria uma bolsa boa, era uma bolsa cara, eu me planejei, eu já vim pensando nessa bolsa há algum tempo e eu consegui realizá-la agora. Ok, ponto. Aí eu quero isso para um apartamento, ok? Um monte de prédio está saindo aí na planta, né, gente? Um monte de imóveis sendo ofertado na planta. Todas vocês sabem que sai muito mais barato comprar um imóvel na planta do que quando ele já está finalizando. Esse muito mais barato, eu não sou corretora, não sei, mas eu vejo que sim, tá? Eu vejo que sim. Só que ninguém pensa que eu tenho que dar a entrada do imóvel, que não é assim, vou lá e financiar. Ninguém faz conta, por exemplo, que comprar um imóvel na planta, mesmo que você faça um compromisso de compra e venda, a construção vai começar agora, vai acabar em dezembro de 2023, que é a entrega das chaves, e aí o saldo devedor eu posso financiar com o banco. Aí ninguém conta, o pessoal e me desculpa se tem alguém de construtor aqui, tá? Não é desmerecer nada, mas é parte do negócio, né? Cada um está de um lado da mesa. Mas ninguém, quando você vê a proposta, é assim. Aí eu tenho que dar uma entrada, sei lá, vou chutar, tá? Tenho que dar uma entrada de 20 mil e vou pagar aí até dezembro de 2023 para a construtora a parcela de R$ 1.800. Mas lá nas entrelinhas,
a maioria das pessoas não lê ou não quer ler que essas parcelas serão reajustadas pelo CUB, que o saldo devedor também é corrigido até a entrega das chaves. E eu agora vou dizer isso para vocês, sabe por quê? Porque eu sou perita judicial atuante. Se vocês colocarem o meu nome lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, colocar Cristina Melinco, vocês vão ver a quantidade de processos em que eu já atuei e que eu atuo, né? De pessoas insatisfeitas com o valor do contrato e achando que estão pagando um monte, né? Que houve um abuso contratual, porque agora era para estar pagando 1.800 e estão pagando 2.000 e pouco. E aí já assinaram um contrato. E no contrato está claro, né? As parcelas serão reajustadas conforme o CUB e o saldo devedor haverá correção mensalmente nele. Qual que é o problema? Que ninguém faz conta. Ninguém entra para ver quanto que está o CUB. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Não precisa ser bom em matemática financeira não, tá? E nem expert, e nem contador, e nem nada disso. Se tu colocar na internet lá, reajuste pelo CUB, tem simulações que qualquer um pode fazer. O que falta na gente? Além de planejar, você tem que estudar aquele assunto, entender como é que funcionam as coisas, até mesmo para não assinar um contrato, na qual depois você vai ter que entrar com um advogado, pagar as custas judiciais, mais um advogado para brigar na justiça se houve abuso, ou seja, fazer uma ação de revisão de contrato. Certo? Há quem diga para mim, Cris, mas também, se for pensar assim, a gente não compra nada, né? Se for fazer cálculo e tudo, a gente não compra nada. Compra, gente, compra. Mas compra consciente, aquilo que eu comecei no início da minha fala. A gente pode gastar, sim, desde que você conheça os seus limites, desde que você tenha consciência do que vai acontecer. Porque se você financiou um imóvel agora, e esse imóvel você vai pagar até dezembro de 2023 e vai ter correção pelo CUB, só depois você vai poder financiar. Então, assim, começa a diminuir em outras coisas. Porque hoje é 1.800, mês que vem vai ser 1.825,30. No outro mês, teve um... Olha, vocês não estão vendo os jornais? Não viram que os juros estão aumentando, que a inflação está aumentando? Que a Selic, que estava lá embaixo, a perspectiva é chegar em janeiro em 4,5%? Ah, aumentou o gás. Aumenta tudo. Aumentou a luz, aumenta tudo. Existe sim uma inflação, né? Então a gente já tem que se programar para isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a gestão financeira, a minha gestão financeira. Eu vou começar a me planejar. Então, eu sei que vai aumentar o valor, eu já posso fazer uma estimativa, então eu já vou deixar de vou fazer uma reserva de outro jeito, ou vou negociar uma compra, não vou comprar a bolsa agora, eu vou esperar mais um pouco, certo? É nesse sentido, inclusive, o meu bate-papo com vocês hoje, né? É nesse sentido de ter essa reserva, de fazer essa reserva, de ter essa consciência, que graças a Deus, né? Claro que eu estou falando agora nesse momento, gente, eu estou falando nesse momento de orçamento, eu até botei ali, ó, orçamento familiar e orçamento empresarial, tá? Parece uma palavra tão chique, né? Mas orçamento é só uma maneira de controlar e de acompanhar as suas despesas, seja tudo na empresa. Eu ainda botei empresarial ali, porque eu insisto. Quando a gente sabe administrar a nossa vida financeira pessoal, a gente consegue administrar qualquer empresa. Eu insisto nisso porque, inclusive, eu vejo empresários extremamente desorganizados pessoalmente e que levam essa desorganização para dentro de uma empresa, né? Então, esse orçamento, ele pode parecer assim, Márcia, mas eu vou ter que ler um livro de orçamento, eu vou ter que contratar uma contadora, uma analista financeira para falar de orçamento. Não vai ter que contratar ninguém se você não quiser.
Você pode estudar, sim, sozinho. Você pode fazer, sim, o seu planejamento orçamentário sozinho, pesquisando, brincando na internet. Tem alguns passos, eu até coloquei aqui para vocês, uns passos que já vai aparecer aí na sequência. Tem alguns passos, gente, bem básicos do orçamento, sabe? Mas o mais importante é o seguinte, ó, para ter sucesso, eu tenho que ter controles, eu vou fazer as minhas pesquisas, eu tenho que ter metas. Opa, temos o Rafael na sala, eu acho que é o nosso primeiro menino participante. Seja bem-vindo, Rafael. E aí eu vou ter as minhas definições, tá? Pode, Rafael, pode participar, porque esse universo não é só feminino, não, viu? Esses 4 pilares são os pilares do sucesso. Do sucesso de qualquer um de nós, gente. De qualquer um de nós, sabe? Controle e planejamento sempre. O que eu vou ter nesse meio tempo? As metas, as pesquisas e a definição. Eu fiz questão de deixar a palavra pesquisa. Porque realmente eu tenho que pesquisar. Eu estou falando para vocês do CUB. Eu estou falando para vocês de uma coisa do dia a dia. Aí eu vou comprar um apartamento, eu vou investir no apartamento. Estão vendendo, eu estou vendo que, né, usando aqui Itajaí, agora Brilhante 1, Brilhante 2, que são os bairros mais afastados aqui do centro da cidade, está saindo vários imóveis, vários condomínios, a cidade está crescendo. Ok, vou investir. Porque eu não sei guardar dinheiro. Cris Melim, eu não sei guardar dinheiro, eu gasto tudo. Se eu ganho 10, eu gasto 10. Se eu ganho 100, eu gasto 100. Mas se eu tiver um compromisso financeiro, tá valendo, tá? Tá valendo, gente. Tá valendo. Porque quando você tem um compromisso com o terceiro, se você não consegue fazer aquilo que eu te disse no início, pague-se primeiro, então tá. Então você vai aprender de uma forma mais difícil, pagando com o terceiro. Nesse terceiro embutido juros aí, correção e tudo mais, mas vai aprender. Então, a pesquisa, que pesquisa, Cris? Que raio de pesquisa é esse? Tem que estar na universidade fazer pesquisa? Não precisa, não precisa. Começa a navegar na internet, começa a ver noticiário. E não precisa ser um noticiário local, se você acha que é tendencioso. Está à disposição de qualquer um de nós outras fontes de notícias. Por esse trem aqui, que é o celular, que a gente se conecta a qualquer lugar, não temos mais fronteiras, não existem mais as fronteiras físicas, né? E as informações, tem muita bobajada, eu concordo com vocês, tem muita bobajada, mas tem muita coisa disponível. Muita coisa disponível. Tem muitas planilhas, tem muitas simulações, tem assim, você tem Instagram, Facebook, blog, a pesquisa no Google, livros em PDF, audiobook. Ó, uma dica legal. Eu não curto ler, Cris. Gente, eu estou pagando uma assinaturinha aqui, eu pago, de 14 pila, que eu posso ouvir vários livros. Tem desde romance, né, até livros técnicos. Pago 14 pila. Às vezes eu preciso fazer umas viagens mais longas de carro, sozinha, boto lá no meu carro e vou ouvindo o livro. Pronto, já vou interiorizando, né? Algumas vezes, final de semana, não tem quem me ajude na casa e tal, tô lá lavando louça, não sei o quê, boto lá o fonezinho e fico ouvindo. Fora os podcasts e um monte de coisa, tá? Olha, Mariana, esse do audiobook é bem legal, tá? Assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu peguei um gosto que às vezes até no escritório, porque eu sou o tipo de pessoa que eu consigo calcular um negócio escutando outra coisa de fundo, né? Não sei como, mas eu sou assim. Tem gente que não pode ter nem... A minha filha, por exemplo, Deus o livre se falar com ela alguma coisa diferente, ou se tiver até a música incomoda. Eu não, e eu consigo transitar rapidamente. Talvez a vida tenha me tornado assim, porque estudando desde cedo, com filho pequeno, aquela coisa toda, né?
Mas aí eu vou ouvindo e vou fazendo aqui as minhas coisas, às vezes eu tenho que estar conferindo, né, que é conferência e tal, mas estou ouvindo, e peguei um gosto pelas coisas, gente, que vocês não têm noção. Eu gosto muito de ler, e eu sou do tipo que livro eu não posso pegar emprestado de ninguém, né? Porque os meus livros são todos riscados. Eu pego a caneta fluorescente e as partes que eu gosto eu vou sublinhando, eu faço anotação, eu dobro a folha, enfim. Acho que o livro tem que ser manuseado, né? E eu ainda gosto do papel, mas vocês têm que entender que eu tenho 50 anos, né, gente? Então, eu gosto do papel. Mas o audiobook tem me ajudado muito. Tem coisas que eu tenho o livro físico e eu baixo para ouvir de novo, porque eu já tenho o livro e aí eu vou ouvindo. Então, as pesquisas hoje estão à disposição, até as simulações de financiamento, chega muito perto da realidade, né? Já fiz alguns testes, gente, assim, claro, eu sou da área de finanças, então, na verdade, pego o HP12C e vou calculando lá, né, prazo, juros, o capital principal e tal, 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 tal. Mas hoje em dia, se eu entrar no site, na maioria dos bancos tem simulador financeiro para empréstimos, para financiamento, para tudo mais, consigo tranquilamente chegar muito próximo de uma realidade, tá? Eu até quero falar uma coisa para vocês, porque eu sou capaz de esquecer no final, embora eu vou falar de financiamento e de aluguel. Mas vocês têm ouvido na televisão, na mídia, ou enfim, o quanto o reajuste dos aluguéis foi lá em cima, que é pelo IGPM? Gente, um aluguel de 4.500 num prazo de um ano, tá? O aluguel de 4.500 de junho de 2020 a junho de 2021 passa de 4.500 para 6.000, sei lá, 6.100 e pouco. Para quem tem o aluguel, show de bola, né? Opa, vou negociar. Para quem paga aluguel é um desespero, tá? Eu tô falando desse de 4.500 para 6 e pouco, eu tive que fazer uma conta recentemente aí para uma cliente que tem um espaço alugado e me ligou desesperada, Cris, o senhor lá, o proprietário da minha sala, me ligou dizendo que é para 6.000 e pouco, isso deve estar errado, e não sei o que, calculou para mim, infelizmente não estava errado, tá certo? Né? O GPM está lá em cima. É claro que é o momento de negociar, porque também, se ela dissesse para ele, não, senhor me desculpa, mas eu não tenho condições de passar para 6.000, a gente está no meio de uma pandemia, entre ficar com a sala vazia e fazer o aluguel por 5.000, eu faria por 5, certo? Para não perder, né? Aí é oportunidade, negócio, procura, demanda, enfim. Aí é com vocês a história. Mas só para dizer para vocês que eu consigo sim entrar na internet, num site muito simples chamado Cálculo Exato. É só vocês escreverem Cálculo Exato. Tem várias planilhas financeiras lá, na qual você bota a data de intervalo, início do aluguel, final do aluguel, né? Bota o valor principal acordado e calcula, você já sabe qual é o reajuste. Mas isso para tudo, tá? Isso para tudo. E tu podes escolher, inclusive, o índice de correção, GPM, INPC, a correção pela poupança mais TR, enfim, o que vocês quiserem. Por isso que eu insisto. A pesquisa hoje, o que a gente chama de pesquisa, nós da docência, né, as professoras que estão aqui conosco, a pesquisa hoje, ela está muito popular, muito popular. Popular no sentido de que está à mão, que a gente pode fazer esse diagnóstico a qualquer hora, a qualquer momento, né? Olha, eu coloquei até, já que a gente está falando de orçamento, né? Queiram vocês ou não, gostem ou não da palavra orçamento, mas ela tem que existir sim. E por mais que vocês digam assim, Cris, mas esse assunto de finanças, Cris, isso é muito chato, gente, isso é muito difícil. Vocês fazem, a maioria de vocês, eu tenho certeza, eu não conheço todo mundo que está aqui na sala, até gostaria de conhecer vocês, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês faz isso, sem pensar. Porque veja só uma coisa,
Se tu tens na tua cabeça o quanto tu recebes e o quanto tu gastas, já está fazendo um planejamento orçamentário, porque tu já sabe mês que vem como é que vai ficar a coisa, né? E é isso, Rafael, é isso que tu falou, cara. Não precisa fazer necessariamente administração, contabilidade, porque isso vai ser um plus na tua vida profissional. Mas o teu planejamento financeiro, o teu conhecimento empírico e o que tu absorve que está ao teu redor, das mídias, dos bate-papos como esse nosso, tu vais absorvendo e tu vai montando aí as tuas estratégias e pronto, né? Veja só, fazer uma reunião com toda a família. Aí é assim, né? Claro que o papel, o slide aqui aceita tudo e quando a gente fala em reunião com a família, vocês devem estar pensando, tá, mas eu vou chamar, né? Pai, mãe, os filhos, senta todo mundo, ó, é o seguinte, agora nós vamos fazer a nossa reunião. A pauta é trocar de carro, ou a pauta é, né, reformar a casa. Não, como é que acontece as reuniões de família? Às vezes até na hora do almoço mesmo, né? Me passa batata, ó, tô pensando em reformar o banheiro lá do teu quarto, tá? Fulano, nós vamos ter que economizar, porque tá tudo muito caro. E o pedreiro, a mão de obra é o mais caro. A mão de obra nós vamos ter que pagar à vista. Porque o material a gente pode comprar na loja tal parcelado. Pronto, já estamos tendo a reunião de família. Mas isso é fundamental, porque se a gente sonha sozinho, eu não posso sonhar sozinha numa viagem, porque vai eu e meu marido, né? Daqui a pouco ele pode tanto aceitar as minhas condições de viagem, como ele pode dizer assim, não vou gastar dinheiro para ir para tal lugar de jeito nenhum. Então, essa reunião, que isso eu tirei aqui de um dos livros que eu coloquei lá na referência para vocês, de orçamento pessoal, essa reunião, ela muitas vezes é empírica, no sentido de que você nem sabe que está fazendo a reunião e está fazendo mesmo. Né? Você está conversando com a tua filha, com o teu marido, com os filhos, com a tua mãe, estão se negociando, mas tem que existir. Né? Tudo tem que começar pelo controle de gastos. Ó, vou dar mais um exemplo para vocês, de sala de aula. Controle de gastos. Né? A gente pode, eu falo lá para os meus alunos assim, eu preciso conhecer dos meus gastos para poder conhecer ou saber do meu nível de endividamento. O que é nível de endividamento? Né? Quanto que eu posso me comprometer com terceiros? Como é que eu vou arrumar um financiamento usando, ou aliás, vamos mudar o linguajar. Eu até imprimi, deixa eu ver onde é que eu botei, tá aqui. Eu até imprimi para falar para vocês isso, fiz uma simulação. Como é que eu vou usar meu cartão de crédito? Que cartão de crédito é uma coisa que você tem que ter educação financeira para usar, tá? E mais, o cartão de crédito é ótimo, gente. É ótimo, é a tua contabilidade pessoal. Eu uso cartão de débito e de crédito, um só que eu tenho, para tudo. Por quê? Porque eu vou lá na minha listinha e sei exatamente o que eu gastei. Mas eu tenho o cuidado de, primeiro, não gastar além da minha capacidade de pagamento. Olha só, eu não estou falando de limite, porque tem gente que olha lá no cartão de crédito e vê assim, mas eu tenho um limite de 17 mil. Aí vem a contadora, escuta fulano, tu ganha os 17 mil? Não, tu não ganha 17 mil, tu ganha 3.500. Como é que tu vai gastar 17 se tu ganha 3.500? Ponto 1. Então, é fácil para as operadoras de cartão, espero que não esteja na sala aí nenhum proprietário de operadora de cartão de crédito, mas é fácil para as operadoras ligar para mim, no meu telefone, dizendo, olha, já tem um cartão pré-aprovado para a senhora, com 17 mil de limite, né? Eu vou ficar feliz da vida, 17 mil, ai que bom, isso me dá uma segurança. Dá uma segurança até a página 2. Se precisar para uma emergência, preciso correr para o hospital, não tenho vaga no SUS, eu não tenho plano de saúde, eu tenho que fazer aquela tomografia, é uma questão de vida e morte, eu vou lá e passo o cartão, depois eu me viro. Pago o juro, mas me viro, mas salvei a vida, né?
Agora, tem um limite de 17 mil, de 20 mil, de 10 mil, e eu estou falando isso, sim, de valores pequenos, tá? O meu filho trabalha comigo, o limite do cartão dele é 15 mil reais. Meu filho ganha 2 salários mínimos, né? Então, imagina a minha preocupação no início de ter um filho com cartão de crédito com limite de 15 mil e ele ganha 2 salários mínimos, né? Porém, eu fiz uma coisa com o Vitor já desde cedo, educação financeira. Sempre trabalhei muito em cima disso. Então, hoje, aos 23 anos de idade, eu não tenho preocupação com o Vitor, porque ele baixou o aplicativo do banco, ele vai acompanhando o cartão, ele baixou um outro aplicativo de despesas, porque ele está nessa vibe aí de querer casar, enfim, de noivar e tudo mais, e querer adquirir as coisas, né? Ele é a namorada. Então, ele está nessa vibe, assim, de programação que eu fico orgulhosíssima, felicíssima, né? Mas imagina o perigo de um cartão de crédito de 15 mil na mão de um jovem de 23 anos, certo? E isso serve para a gente também. E mais uma coisa, né, gente? O parcelado. Eu vou comprar parcelado. O parcelado, ele vira uma mania, um vício tão grande, que aí tu compra tudo parcelado, mas tu não faz as contas do que no mês tu tens o total dos parcelados de meses anteriores para pagar. Aí eu fiz eu peguei o cartão da empresa lá do escritório, tá? Uma folhinha que vem junto com o cartão. O cartão do escritório, a gente compra material de expediente, material de limpeza, fizemos uma reforminha, compramos algumas coisas lá, enfim. O total da fatura do escritório esse mês veio 6.514, tá? Eu logo imprimi isso porque pensei, eu tenho que falar isso lá para os meus colegas. Aí veio o total da fatura e vocês sabem que tem um mínimo a ser pago, né? Dependendo da operadora de cartão, 10% do valor, ou 20%, depende, né? Mas vamos imaginar que fosse 10%. Se eu não tivesse dinheiro, não tenho dinheiro todo, vou pagar o mínimo. Eu não preciso nem dizer para vocês a bola de neve que vira pagando o mínimo. Porque quando tu pagas o mínimo, tu ficas com um saldo devedor. E o ajuste é sobre o saldo devedor. Que a correção, meus queridos, não é pouca. Veja bem, você bota o dinheiro na poupança, há uma aplicação de 0,5% ao mês, numa melhor hipótese. Juro do cartão de crédito, tá? Aqui, na folhinha. 8,49 ao mês. 165,80% ao ano. Tem alguém aí que tem uma aplicação financeira de 8,49% ao mês, que não seja renda variável, que também é flutuante, né? Não tem, gente? Não tem aplicação financeira nenhuma hoje em dia rendendo bem de renda fixa, tá? Seja LCI, CDB, não tem. Tá tudo lá embaixo, descontado, o imposto fica ou muito próximo ou fora, ou um pouquinho acima da poupança. O Rafael, com relação à bolsa de valores, ela é volátil, né? Então, eu posso estar investindo e ganhando bem, daqui a pouco tem uma queda de mercado. E detalhe, né, Rafael? Só investe na bolsa, ou a gente só investe, ou deveria só investir, o dinheiro que você tem reservado e que não é comprometido no seu mês a mês. Então, a parcela aqui do cartão do escritório, 6.514. Aí vem as sugestões, gente. As sugestões são as melhores possíveis, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. É isso aí. Eu não sei se vocês me veem grande na tela. Eu até fiz, não sei se vai dar para ver, mas vem umas sugestões assim, ó. Vou ler as sugestões para vocês, tá? Que é bem legal. Se eu não tenho 6.514 para pagar da parcela do cartão de crédito,
Eu posso fazer isso em 24 parcelas de 615 pila. Opa, 615 pila já fica mais fácil de eu colocar no meu bolso, de tirar do bolso para pagar, né? Só que 24 vezes 615, gente, dá 14.760. Eu preciso dizer mais alguma coisa? O total da fatura é 6.514. Se eu for parcelar em 24 parcelas, eu vou pagar 615 por mês, que vai dar um total de R$14.760. Não precisa ser boa em matemática, né? Tem outra possibilidade, uma entrada mais 11, de 877,46. Isso dá 10.529,52. Então, é claro, né? É claro, eu estou mostrando isso aqui para vocês para ilustrar aqui o meu discurso, né? Mas vocês devem imaginar que usar o crédito do cartão sem ter um planejamento não é uma coisa legal. Não é bom, certo? Não é bom. Então, quando eu vou, deixa eu voltar lá para o meu slide. Quando eu vou lá, para a minha apresentação e digo para vocês assim, ó, deixa eu voltar lá, e digo para vocês assim, controle dos gastos, reduzir desperdícios, são coisas que eu estou falando porque se a gente tem sonhos, ou se a gente tem opções aí no futuro de fazer ou de fazer acontecer novas coisas, eu tenho que ter sim o meu planejamento orçamentário. Eu tenho que sim, né, evitar os gastos supérfluos. E pagar juros é um gasto supérfluo, certo? Acho que não precisa nem entrar nesse mérito. Utilizar o cheque especial é a pior bucha que tem. Então, veja, quando eu brinquei com a Jaque, né, que a Jaque brincou ali, eu gasto 30% a mais do que eu ganho, né? Pode até, na brincadeira, estávamos aqui falando, pode até parecer num primeiro momento assim, não, mas é que na verdade, se for olhar bem, eu estou pagando tudo em dia, não estou devendo nada para ninguém. Tá, o cartão, né, que não é o caso dela, óbvio, porque nós fizemos uma brincadeira. Mas vamos imaginar assim, tá, eu estou pagando meu cartão de crédito, eu vou lá, pago, parcelo, pago o mínimo, tá em dia? Não tem nenhuma possibilidade de eu parar no Cadim, se eu tiver com dívida no banco, ou no Serasa, no SPC, enfim, porque tá tudo em dia. Mas eu estou gerando juros dos juros dos juros, certo? Tem um ditado em administração financeira, vocês vão ver que eu sou cheia dos ditados, né, gente? Mas vocês têm que me aguentar, eu tenho 23 anos de docência, isso é coisa de professora, né? Tem um ditado que diz assim, dívida não se paga, se administra, né? Mais uma vez um ditado que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente está falando sobre isso. Dívida não se paga, se administra. A gente tem que administrar. Eu posso sim ter financiamento, empréstimo, desde que eu consiga administrar isso. Eu posso sim tomar a decisão de, em vez de poupar, fazer um financiamento de um imóvel, desde que eu tenha a noção desse meu compromisso financeiro, do que ele se reflete. Eu volto ao livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu falei para vocês, né? Que inclusive tem em audiobook, tá? Dá para baixar o livro e ouvir, tem em PDF, já disponível na internet também, não precisa necessariamente comprar o livro. Mas veja só, o autor lá, ele diz assim, a gente precisa ter ativos que gerem renda. Pô, daí a gente fica pensando assim, tá, mas tipo assim, carro não gera renda, depende, né? Eu não preciso ter um carro de marca, por exemplo, para ir dar aula. Eu leciono no campus de Balneário Camboriú, né? A minha maior carga horária sempre é em Balneário Camboriú, assim como tem em Itajaí. Eu preciso de um carro para lecionar, preciso.
Preciso, para poder estar às 7 horas da noite nas aulas presenciais, quando era e quando voltar, eu preciso de um carro. Mas necessariamente eu não preciso de um carro de luxo, eu não preciso de um carro caro. Um carro popular me leva e me traz igual. Porque eu não estou ganhando dinheiro com o meu carro. Agora, se eu tiver que adquirir um veículo para eu ganhar dinheiro, aí sim, aquele investimento vai fazer aquela aquisição do veículo, né? Eu posso dizer assim, não, eu fiz um investimento porque está incluso no meu negócio. Embora todo mundo sabe que tirou o carro da concessionária já perdeu 20%, que a depreciação acelerada do carro é muito grande, que você não consegue vender nem pela tabela FIP, geralmente vai negociar o teu carro, é FIP menos 20%, menos 10%, né? Ou então a gente vai negociar o carro, o teu carro não vale nada, e da loja, do lojista lá, vale um monte. Eu nem preciso entrar nesses detalhes, que isso é um dito popular, todo mundo conhece. Mas a regra geral, gente, é reduzir os desperdícios e é administrar, sim, os seus gastos, né? Quer ver, ó, o item 6 aqui desse slide fala assim, tenha cuidado com as compras do supermercado. Aí pode parecer que alguém diga assim, né? Tá, Cris, aí a gente não vai mais no supermercado, né? Ninguém vai mais comer para guardar dinheiro, né? Eu ainda brinco, ai que bom se a gente só pudesse comer quando tivesse um desejo de comer uma coisa diferente, né? Não precisasse comer todo dia, porque o dinheiro para o café da manhã, para o almoço, para a janta, começa a botar na ponta do lápis. Mas o supermercado, e aí o pessoal da área de administração, eu sou contadora, e a minha área é finanças, mas o pessoal lá de marketing possa falar melhor do que eu. Você já viu que quando você chega no supermercado, por exemplo, o açougue é lá no fundo do supermercado, porque tu tens que passar pelo supermercado inteiro até chegar lá, né? Aí, passando pelo supermercado inteiro, tu vai vendo outras propagandas de produto que daí não precisava, mas tu já vai botar na sacola, né? Porque assim, o meu shampoo tá pela metade, mas eu vi que tá uma promoção boa daquele shampoo que é ótimo pro meu cabelo, e ele não é muito barato, já vou comprar. Não precisava comprar agora, mas já aproveita e compra. Né? E aí, na ida até o açougue, estava em promoção a cervejinha. E aquela cerveja boa, né? Aquela gostosinha que vem na garrafinha pequenininha, que é uma dosezinha. Aí eu já vou aproveitar para levar. Mas hoje é quarta-feira, eu só vou tomar no sábado. Mas aí eu já levo hoje. Enfim, eu estou brincando com vocês, mas até chegar ao final do supermercado, você já colocaste um monte de coisa na tua cesta desnecessária. Agora, principalmente se você tiver com fome. Gente, pelo amor de Deus, não precisa ser analista financeira para dar essa dica, né? Não vá ao supermercado com fome. Não vai porque tu gasta mais, né? Na verdade, então, Rafael, né? Na fila do caixa, a pior coisa, exatamente, tá ali o chocolate, tá ali tudo à mão, né? E as barrinhas pequenininhas. Bom, voltando, não vá ao supermercado com fome, você acaba trazendo desnecessário. Lista, ai gente, é horrível ir para o supermercado de lista, né? Principalmente quando a lista não está em ordem de corredor. Que pelo menos aqui é assim, se eu peço, faz uma listinha, a listinha começa assim, né? Chuchu, cebola, papel higiênico, detergente, água, aí vem tomate, né? Aquela misturança, né? Então, se não tiver uma coordenação, a gente fica 2 horas no supermercado transitando, que também é outro perigo. Mas, veja, pensem bem, o quanto que vocês gastam de supermercado, gente, né? Principalmente agora, nesse momento de pandemia, que a gente está em casa, numa ansiedade um pouco maior, acaba comprando outras coisas desnecessárias do dia a dia. Hoje à tarde estou aqui conversando com vocês, estou em casa, né? Mas, por exemplo,
o meu dia normal, eu saio 9 horas, 8h30 eu estou saindo de casa, chego 9 horas no escritório, aí toca telefone, um chega, outro chega, eu só venho em casa para almoçar. Almoço, escovo os dentes, descanso um pouquinho, 1h30 já estou na empresa de novo, e só volto às 6. Aí à tarde também passa voando, eventualmente tomo um cafezinho preto, se chegou um cliente, alguma coisa do tipo. À noite estou em sala de aula, então das 19 horas até as 22 horas estou comprometida aqui na sala virtual, idem. Agora, final de semana, gente, como dá vontade de comer bobajada, né? Final de semana a gente é uns roedores, assim, eu estou sempre procurando, como diz o Rafael ali, o chocolate, eu estou sempre inventando uma coisa e vou lá, pego um negócio, e se não tem, eu é pior ainda, gente, Rafael, eu moro quase ao lado do Angelone, aqui em Itajaí. Eu costumo dizer que o Angelone é minha despensa. Ingrid, aí lá vai um vinhozinho, daí a gente já tem 50 anos, né? Não pode nem ver vinho suave, nem vinho. Aí a gente quer um vinho um pouquinho melhor, daí, enfim, todo mundo já conhece, né? Então, estabelecer essas metas de gastos, quanto é que eu vou gastar de supermercado, é importantíssimo, sabe? Tem aplicativos que você consegue instalar no teu celular, e eu já fiz isso com o Santander, tá? O aplicativo do meu cartão de crédito. Como eu tenho, e não é mania, não. Eu compro tudo no débito ou no crédito por uma questão de eu ter relacionado lá os meus gastos. Realmente eu faço isso. Esse aplicativo do Santander, ele acaba vinculando as tuas compras, ele acaba segmentando, depois tu pode até mudar. Então ele segmenta o que é farmácia, o que é supermercado, o que é alimentação, né? Algumas coisas, vestuário, enfim. Mas, se vocês pudessem e tivessem a vontade de deixar de lado aquela história assim, não tenho saco por planilha, mas baixar uma planilha orçamentária, tem várias planilhas que no final de 30 dias, que foi o desafio que eu fiz para vocês no início da nossa conversa, você consegue visualizar o quanto gastou de habitação, de lazer, de alimentação, né, de moradia. E isso é legal, porque quando você começa a verificar assim, aí eu estou gastando demais em tal coisa, tu consegue direcionar os teus recursos financeiros melhor, tá? Então, esse planejamento, que ele serve, esse orçamento doméstico, existe não somente o orçamento doméstico, como também o orçamento empresarial, que ainda fiz questão de colocar aqui para vocês algumas dicas do orçamento empresarial, mas que no fundo tem uma conotação muito parecida com o nosso orçamento doméstico, porque a ideia é atingir um objetivo. Esse objetivo ele pode ser, como o Rafael, fazer uma reserva para poder investir em outros negócios, né? Porque quem compra ações no mercado de renda variável, quem investe em ações, acaba tendo uma partezinha de uma empresa, no ônus e no bônus, né? Porque eu posso também perder muito dinheiro com as ações, porque se a empresa vai mal, eu sou dona, eu também vou mal, né? Assim, dentro de um universo muito simplista, falando de renda variável, que não é o nosso foco, que é o nosso objetivo. Mas eu posso reservar um dinheiro para fazer investimento. Hoje à noite, por exemplo, eu vou conversar sobre criptoativos com os alunos, né? Que é esse novo mundo dos negócios, né? São as criptomoedas, é o dinheiro virtual. Isso veio para ficar, gente, isso não tem volta, tá? E veja, tem muita gente, mas isso é pirâmide. Não, não é pirâmide. Isso, inclusive, já está no imposto de... Pode, Rafael, vou passar aqui no grupo, passo para a professora Nathalie, ela manda para vocês, pode participar da minha aula, sim. No imposto de renda desse ano, gente, lá no quadro de bens e direitos, aonde eu seleciono apartamento, terreno, carro, não sei o que, não sei quanto, já tem um campo próprio para Bitcoin, por exemplo, para as criptomoedas, tá? Então, não se enganem achando que isso é de momento, é uma moda, é tendencioso, porque este universo, veja, eu digo isso para vocês porque eu estou convencida disso, tá? Este nosso momento de pandemia nos fez, no mínimo,
avançar 5 anos para frente do que se nós não tivéssemos até aonde nós chegaríamos. A coisa aumentou numa velocidade incrível, principalmente para o mundo dos negócios, no mundo financeiro. A adaptação precisou ser em tempo recorde. A minha mãe, Deus o livre, eu dizer para minha mãe comprar alguma coisa pela internet, o iFood que seja. Ai, não vou botar meu cartão de crédito. Não vou digitar. Né? Minha mãe tem quase 60, quase 70 anos, 60 e poucos anos. Ela ainda tem um pouco de resistência, mas ela já viu que não tem ônibus circulando, ela precisa sair da casa dela e vir até o banco, ela tem que pegar um Uber. E no Uber, ela já não precisa mais abrir a bolsa, tirar a carteira e pagar o rapaz, ela pode fazer isso pelo aplicativo. Ela já, veja, né, a minha mãe, que é de uma outra era, ela já está fazendo esse movimento e entendendo esse movimento. É claro, né, gente, eu não consegui fazer com que ela não vá na Caixa Econômica para pagar uma fatura de luz ainda, mas a gente chega lá, né? E esse universo de investimentos, de aplicação, isso tudo está num movimento muito rápido. Nós temos hoje uma facilidade de entendimento. Exato, Maria. Agora com o Pix, olha a facilidade, né? Já mando, já reconheço lá o CPF, o nome da pessoa, o banco dela, tal, pá, vai na hora. Aliás, diga-se de passagem, Madana, foi bom você falar no Pix. Hoje tá full time, né? Hoje tá de grátis, digamos assim. Mas não se iludam, tá? Esse Pix não veio para facilitar a vida da gente, não. Não. Nós vivemos um verdadeiro Big Brother fiscal. Tudo está sendo monitorado em tempo real. Inclusive com essa ferramenta aqui, que está sempre comigo, virou meu escritório virtual, eu entro nas redes sociais por aqui, eu olho meu e-mail por aqui. Tem um filme que eu vi não faz muito tempo, falando das redes sociais. Se eu lembrar o nome, eu mando para vocês. E eu gostaria que vocês vissem esse filme, tá? A Rede... eu não consigo me lembrar o nome do filme agora. Mas vocês já perceberam, e eu tenho certeza que todas vocês já perceberam, só quem não percebeu isso foi a minha mãe. A minha mãe começou a dizer assim para mim, ó, né? Minha mãe é uma pessoa simples, tem estudo, mas sempre foi do lar, certo? Agora, há pouco tempo é que ela usa a rede social, né? Que daí ela aprendeu a pesquisar, ver as coisinhas dela, de artesanato e tudo mais. Daí ela disse assim para mim, sabe, filha, cada vez que eu entro agora no meu Face, vem umas propagandas, parece que estão lendo o meu pensamento. Daí eu pensei comigo, eles estão quase lendo o pensamento. Porque, inclusive, se a gente fala sobre muito assunto, quando tu vai botar na pesquisa do Google, já vem tudo em tempo real. Não quer que isso aconteça, não quer que a tecnologia invada a tua vida, te desfaz de computador e de celular e não entra na internet, tá? Porque senão não tem como, né? Não tem como. Tudo é monitorado, todo momento. As redes sociais sabem exatamente aonde nós estamos, porque tem um codificador para isso, né? O que nós gastamos, quanto gastamos. Agora vem uma coisa chamada Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD, que está todo mundo tentando fazer com que os clientes assinem, porque invasão agora de dados, aliás, a evasão de dados, ou seja, se é liberado esses dados, a pessoa pode ser processada, é crime, né? Enfim, mas mesmo assim eu não sei até que ponto isso vai frear, tá? Porque os nossos dados estão aí, gente. A gente só não tem um código de barra no pulso, por enquanto, né? Por enquanto. Mas está tudo na rede, está tudo em tempo real. Tudo em tempo real mesmo, né? Agora, a grande pergunta, isso financiar o poupar, gente,
isso dá uma discussão tão grande que é entre os analistas financeiros, né? E também, aí eu conto para vocês aqui, quando eu vou falar em sala de aula, né? Que eu estou falando em financiar ou poupar, enfim, e dou alguns exemplos, os alunos se revoltam, sabe? Porque depende. Depende mesmo. Olha, eu fiz um curso inteiro de ciências jurídicas, eu sou bacharel em direito, né? Não sou advogada porque sou perita judicial, então, na verdade, é uma incompatibilidade, ou eu sou a perita judicial ou eu sou advogada, né? Não posso atuar nas comarcas, nas cidades, como os dois ao mesmo tempo, porque há conflito de interesses. Mas eu fiz a faculdade por conta da perícia judicial mesmo. Mas quando eu vou dar os exemplos para o aluno, eu sempre digo assim, olha, eu fiz 3 anos e pouco, porque eu eliminei algumas matérias, né, de direito, e tudo que eu mais aprendi no curso inteiro foi a palavra depende. Porque na lei uma vírgula faz a diferença. E tudo depende do caso concreto. É assim lá no direito, os meus amigos do direito, né, casada com um advogado, inclusive, e professor de direito do trabalho, então imagina, né, depende. O Gustavo Cerbasi lançou um livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que também é uma das leiturinhas assim que eu deixei ali para vocês como indicação, tá? Também tem PDF, eu não sei se tem audiobook, eu tenho um livro. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. O Gustavo Cerbasi tem vários livros nesse sentido de finanças pessoais, muito legal, tá? Muito legal mesmo. E aí um dos exemplos que ele dá no livro é a questão de financiar ou alugar um apartamento ou uma casa, né? Então, isso em sala de aula a gente dá uma reviravolta, dá uma brigaçada que vocês não têm noção. De antemão eu posso dizer para vocês que entre financiar e alugar depende do caso concreto, dependendo do caso. Vale mais a pena alugar. Daí todo mundo, mas como, Cris? Meu Deus, todo mundo sabe que aluguel é dinheiro colocado fora. Aí a professora Cris Melin vem e diz assim, depende, né? Se o meu filho, que está namorando, ele e a namorada têm pretensões de se casar, e etc e tal, eles vão querer, em vez de morar de aluguel, fazer um financiamento. Ele vai dizer, mãe, ele vai vir com esse mesmo jargão. Não vou alugar nada, quero pagar um financiamento, porque aluguel é dinheiro colocado fora. Mas, por exemplo, eu posso estar, e aí vem o planejamento, num primeiro momento, num aluguel, de um valor mais confortável para o meu bolso, e fazendo uma reserva para dar entrada no apartamento, certo? Consegue me acompanhar nesse raciocínio? Por quê? Porque eu tenho um planejamento, eu não quero ficar no aluguel a vida inteira, eu não quero passar 25 anos pagando aluguel. Mas eu vou pagar mais barato no aluguel, não vou comprometer o meu crédito, porque quando eu faço um financiamento, lá dentro do meu score, eu diminuo o meu crédito, eu já tenho comprometido um valor. Isso seja para financiamento de carro, enfim, né? E aí não estou comprometendo por enquanto, estou conseguindo fazer uma reserva. E daí daqui a pouco eu vou lá, dou a entrada e financio a diferença. Isso é uma linha de raciocínio, que está certa, não está errada. Né? Há quem diga para mim assim, Cris, mas o seguinte, ó, eu não consigo. O aluguel menor, para eu viver com decência, o menor aluguel que eu vou pagar é R$ 1.200. E aí eu preciso juntar dinheiro para dar entrada no imóvel. E, poxa, mas aí quanto tempo eu vou ficar? A gente já... Ok. Então, eu também parto do pressuposto que entre alugar e financiar, com 1.200 eu pago aluguel, com 1.200 eu pago financiamento, ok, tá bom, vou pagar o financiamento de um bem que vai ser meu. O aluguel é um bem que não é meu. Realmente, é uma despesa, por isso que a gente chama de despesa e não de investimento. O financiamento eu vejo como um investimento no imóvel. O aluguel eu vejo como uma despesa, porque é um dinheiro que está sendo desembolsado e vai embora. Então, se eu não consigo, e é o mesmo valor, é claro que vale mais a pena pagar um financiamento.
Ainda que, meus queridos, no financiamento está embutido juros, né? Vocês sabem disso. Eu estou financiando um valor igual carro. Vou financiar o carro, vou pagar 2, na maioria, dependendo do prazo, vou pagar 2. Todo mundo sabe disso. Aliás, se eu pudesse dar uma dica para vocês, se tem que comprar um carro, se tem que trocar de carro, né? Dê a maior entrada possível. Financia em poucas parcelas, por conta de uma coisa chamada juros, senão no final do contrato você está pagando 2 carros. É uma verdade absoluta isso. Cris, mas se eu não fizer assim, eu nunca vou ter. Será? Será mesmo? Né? Outra conta que as pessoas não fazem, quanto custa o carro? As pessoas não fazem essa conta. Eu tenho um carro de fabricante nacional. Por que eu tenho um carro de fabricante nacional? Porque o seguro é mais barato, porque as peças são mais fáceis de encontrar, porque eu vou me complicar muito se tiver um carro importado do ponto de vista financeiro. Ah, mas é status. É status, né? Mas o IPVA é mais caro, o seguro é mais caro, né? Como o Rafael está colocando ali. E por aí vai. E o gasto, e aí a gente também, por crença popular, ou por dito popular, a gente diz assim, ter um carro é ter um filho. E se o carro for usado, aí realmente é um filho, porque vocês já viram que passou, os carros hoje em dia vêm com uma garantia de 3 anos, né? Para caixa, motor, enfim. Então vamos imaginar 1 ano. Passou 1 ano, começa a dar problema. Já viram disso? Começa a dar problema. E aí, ó, mais uma vez, a Cris Melim dando exemplo de si. Eu tenho uma Tracker, comprei no dia 16 de junho do ano passado, tá? Na segunda-feira fui trabalhar, parei na frente do escritório, precisei sair para ir num cliente. Quem que disse que o carro pegava? 0, praticamente 0. Agora, hoje, está fazendo 1 ano. Não ligou o trem, gente. Não ligou nem com reza braba. Aí, fui para a internet, ó, pesquisa. Aí comecei a descobrir que no modelo do Onix, da Tracker, costuma, eventualmente, eu, né, a consagrada aqui, a privilegiada aqui, né, era um problema de conexão que tinha que resetar o sistema, que não sei o que não sei quanto, que não sei quanto. Ok, tá dentro da garantia ainda, não me cobraram nada. Mas é muita coincidência, né? Fechou 1 ano, começa a aparecer os problemas. O que vocês acham? Enfim, já tá pegando, tá, gente? Já consegui resolver, mas fiquei muito brava. Então, o financiar ou alugar é uma coisa a ser ponderada, a ser pensada, né? Eu estava falando do carro, porque se a gente for colocar na ponta do lápis o quanto gasta de combustível no preço que está, né? E ainda dependendo do estado, o preço aumenta. Óleo, peça, o IPVA, o imposto, porque a gente só faz assim, mas o IPVA eu pago uma vez por ano. Não, criatura, tu não paga uma vez por ano, tu paga o ano inteiro de uma vez só. Porque o correto, meus queridos, era pegar, por exemplo, o IPVA, dividir por 12 e botar na nossa planilhinha lá de despesas do mês, porque tu tinhas que ter uma reserva sabendo que tu tens IPVA. Tu tinhas que pegar o IPTU da tua casa, dividir por 12, para poder juntar o dinheiro para pagar no final do ano o IPTU da tua casa. Vocês sabiam que há um estudo que a grande maioria dos aposentados, eles adquirem, enquanto estão na época produtiva, né, de trabalho, adquirem os bens, principalmente imóveis, e quando chega na aposentadoria, começam a vender os seus bens imóveis. Sabe por quê? Porque geralmente quando a gente vai aposentar, na ativa tu tens um valor de salário lá em cima. Quando tu entra na aposentadoria, se não fizeste o planejamento financeiro para o futuro, cai a renda. E aí, tudo aquilo que eu adquiri tem encargos vitalícios, né? Porque tem despesa de manutenção, tem IPTU para pagar, tem taxa de lixo para pagar. E com a minha renda de aposentadoria agora não dá. Então, mais uma coisa que daria aí mais uma tarde inteira falando, né?
sobre previdência social e previdência privada, ou fundos ou investimentos para o futuro, pensando no futuro. Porque se não houver nenhuma fatalidade, seja Covid, acidente ou qualquer coisa, vai todo mundo ficar velho. Esse é o termo, a gente está envelhecendo, né? E aí eu chegava na frente, como é que eu penso em viver? Então eu vou comprar 2 apartamentos agora na planta, vou me programar para pagar, daí eu vou pagar num prazo aí de 10, 15 anos, que é o período que eu estou me aposentando, e aí eu vou alugar e vou viver com a renda desse aluguel, ponto. Está valendo o financiamento ou o investimento no imóvel, né? Ou então, se tem tempo e a habilidade para fazer essas negociações, coisa que eu também digo para vocês a verdade, eu não tenho. Tá? Eu não tenho habilidade para negociar nada. Eu falo de pesquisar, negociar, no sentido assim, ó, com dinheiro na mão, à vista, tu consegue desconto, poder de barganha é maior e tudo mais. Mas eu sou o tipo de pessoa que sério, gente, olha, acreditem, está sendo gravado esse trem. Eu tenho vergonha de pedir desconto. Acreditem? E eu já vi que eu não sou a única no meio de um monte de gente que tem por aí. Sabe? Eu tenho dinheiro na mão. Eu poderia ficar, tá, mas então quanto é que tu me faz isso? Ah, quanto é que tu... eu não sei fazer isso, eu tenho vergonha de pedir desconto, se o dinheiro é meu. A pessoa que quer vender o negócio, gente. O dinheiro é meu, eu tenho dinheiro. Olha só, olha, a Fernanda ainda, todo mundo aqui concordando comigo, né? Já que eu preciso aprender isso, sabe? Eu não tenho... O meu marido é ótimo, né? Do jeitinho dele, bem alemão, bem sisudo, assim. Ele, tá, mas você... Nós compramos 2 bicicletas agora. Eu comecei a andar de bicicleta. A minha saiu mais cara do que a dele, porque eu fui sozinha comprar. É iguais as bicicletas. Igual. Para dizer que não é igual, a estrutura da bicicleta dele é um pouquinho maior do que a minha, claro. Ele tem 1,80 m, né? Eu tenho 1,68 m. Ele pagou 200 pila mais barato, a mesma bike. Só muda o tamanho, que o meu é 17, dele é 19 do quadro, e a cor, que a minha é rosa, dele é laranja. Só isso. E eu tenho vergonha. E eu falo sobre isso. E eu digo que tem que ter poder de barganha. E eu digo que tem que falar e eu tenho vergonha. Fazer o quê? Eu não sei vender nada. Que também tem mais essa, né? Tem gente que vende, inclusive, paraíso no céu. Eu não sei vender nada, gente. Ainda bem que Deus me deu o dom, eu já digo assim, de falar, de me expressar, de não ter vergonha de falar em público, porque se eu tivesse que viver de vendas, eu estava ferrada. Ó, Rafael é da área de marketing. Talvez. Mas, Rafael, eu acho que se eu tivesse vendendo uma roupa, tu vem comprar roupa comigo, tu coloca, ai, olha, que tal, todo feliz, e eu achasse feio, eu disse assim, eu não gostei, eu já ia perder a pena. Mas, Rafael, talvez tu tenha razão, né? Seja a ocasião, o treinamento e tudo mais. Mas eu continuo insistindo para vocês que pesquisar e negociar é o grande lance, é a grande sacada desse momento, sabe? Acho que essa é a grande sacada mesmo. Essa frase também eu acho fantástica, né? Fantástica. A melhor forma de ganhar dinheiro é não perder. Lembra no início aqui da minha fala, da nossa conversa, quando eu disse para vocês que tem gente que bota dinheirinho de colherzinha para fora? Tem. De pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, vai jogando dinheiro fora. Quer ver um detalhe? Eu falei do cartão de crédito, né? Peguei o exemplo aqui da empresa para falar dos juros e tudo mais com vocês, né? Eu sou o tipo de pessoa, e por ter 50 anos, eu gosto de papel, já falei para vocês que eu gosto de comprar o livro impresso, né? Eu vou ter que me adaptar aí a bons óculos, uma luzinha melhor para ler e aprender a ler em PDF, mas eu gosto de papel. Tanto é assim que a minha fatura do cartão de crédito, e eu tenho um aplicativo no WhatsApp também, eu imprimo a fatura. A minha fatura não vem mais pelo correio, eu não recebo mais a fatura.
Veio disponível lá com o código de barra, até para eu conferir pela internet. Eu imprimo minha fatura. Só que, como eu sou bisneta de guarda-livros, filha de contador, eu confiro tudo, gente. Eu não sei pedir desconto, mas eu não perco dinheiro, tá? Eu não perco. Aí não foi no escritório, foi na minha fatura pessoal. 2 lançamentos lá. 10 parcelas, uma e mais 9, de R$ 1,46. R$ 1,46. Um nome esquisitíssimo. Bom, se eu não tivesse conferido a fatura, eu não ia me tocar do 1,46, né? E eu ia pagar aí R$ 14 à toa. Eu preciso descer. Vai. Eu ia pagar... Tem alguém com o áudio aberto. Opa, tudo bem. Eu ia pagar aí um determinado valor, certo? É 1,46. É 1,46. Aí, claro, eu já anotei lá, já vou ligar para a operadora de cartão amanhã mesmo, chegou essa semana a fatura, já vi, já selecionei. Eu não tenho outro jeito, eu tenho que pagar a totalidade da minha fatura e depois questionar, dizer que não reconheço aquele valor, ok, vou fazer isso. Mas quantos e quantos pagam a fatura e é débito em conta e não conferem? Porque está lá, bem pequenininho, um nome meio esquisito, né? Se fosse R$ 10 também, tem muita gente que não ia se tocar. Ah, ia se tocar se fosse 100, mas 10 não ia se tocar. E aí ia pagar 12 parcelas de 10, 10 parcelas de 10, enfim. Então, mas deixa pra lá, né? Pô, encher o saco do 0800, lá no 0800, que diz que 1 para não sei o quê, diz que 5 para falar com não sei quanto, 4 se você está em Santa Catarina, 8 se você já tomou a vacina, e aí vai, né? 2 horas no telefone. Então, não vou ligar. Mas aí, assim, ó, é 1,46 nessa fatura, é mais não sei quanto na outra coisa, é mais... E aí, quando você vai ver, isso dá um valor. Ao mês, que multiplicado por 12 já dá um valor bem maior. Então, realmente, a melhor forma de ganhar dinheiro é não perder dinheiro. Eu não estou dizendo que eu sou Caxias, porque eu não sou. Tem muita coisa que eu já fiquei até muito malandra, diga-se de passagem, né? Mas a conferência é fundamental. A conferência é fundamental, senão você paga coisas desnecessárias. Igual a compra no supermercado, gente. A gente estava falando do planejamento e o controle do supermercado igual. Quantos produtos vocês aí na casa de vocês botam fora porque venceu? Ou porque comprou e não usou? Certo? Essa nossa, e me perdoem os marqueteiros aí, o pessoal do comércio, né? Esse nosso estilo brasileiro de ser compulsivo e de comprar sem realmente ter necessidade, faz com que a gente perca um monte de dinheiro, na realidade, né? Um monte de dinheiro. Eu não estou dizendo que a gente precisa ser assim, não, olha, agora nós vamos ser todos... Só vou comprar aquilo que eu usar, vou usar o ano inteiro, e aí quando eu jogar fora eu compro outro. Não, porque existem sonhos e os sonhos têm que ser vividos. Se eu quero andar com uma blusinha vermelha, eu vou comprar uma blusinha vermelha, porque aquilo está alimentando a minha satisfação pessoal, ou o meu ego, enfim, faz parte, certo? Mas os desperdícios é uma forma de ganhar dinheiro, sim. Tá? É uma forma de ganhar dinheiro, sim. E mais um ditado da Cris Merlin, que não sabe poupar no pouco, não sabe no muito. Enfim, isso é coisa de gente antiga, mas é isso aí mesmo, né? Eu deixei essas leiturinhas aqui para vocês, porque são leituras fáceis. A Natália, por exemplo, ela tem um canal no YouTube e nas redes sociais também. A Natália tem um jeito muito peculiar de falar, engraçado, assim. A história dela é muito bacana, porque ela é jornalista, né, como formação. É uma moça que teve depressão séria, eu já vi uma palestra dela, sabe? E ela acaba falando de finanças pessoais e do mundo financeiro, enfim, criou esse canal, Me Poupe, é muito acessível,
bem divertido até, bem legal. Eu deixo essa dica para vocês. A Natália tem os livros de publicação dela, mas ela no canal também é bem legal mesmo, bem legal. Acho que vale a pena para quem está aqui na sala e quiser conhecer aí esse universo. O Gustavo Cerbasi tem vários livros na área de finanças, também de finanças pessoais, né? Dinheiro, o poder de quem tem, casais inteligentes enriquecem juntos, enfim, tem um monte de livro bacana. Eu tenho alguns livros do Gustavo Cerbasi, porque sempre gostei de ler nessa área e de alimentando os meus filhos com essa ideia. Então, conheço um pouco também. Ele é analista financeiro também, é professor de finanças, né? E eu não sei se está no ar, mas ele tinha uma página, e eu não consultei, gente, eu esqueci de consultar para dizer isso para vocês, mas ele tinha uma página na internet também com simuladores, e com planilha orçamentária, com umas coisinhas assim que, para quem tem mais tempo, a planilha é bem interessante, é bem legal, assim, né? E é aquilo, se você cria um hábito, pronto, tu tens a tua contabilidade doméstica tranquilamente, e aí dá para fazer várias brincadeiras. Eu ainda acho que um pedacinho de papel dentro da bolsa da carteira, uma caneta ou um lápis ali para te anotando, ou então chega de noite, sabe, naquela reflexão da cama, em que você se deita e diz, agora eu vou dormir, daí tu começa a pensar no dia, eu gastei tanto, vai lá, bota, mesmo que de cabeça faça uma soma, eu fui isso, deu tanto, tá valendo, né? Que eu chamo de desafio dos 30 dias, para você conhecer aí a sua vida financeira, o seu planejamento. O Gustavo Cerbasi também tem uma leitura muito prática, muito didática, né? O Pai Rico, Pai Pobre é um clássico, quem passa pela área de finanças obrigatoriamente tem que ler esse livro, né? Eu e a professora Luciana Ineton, nós tínhamos uma meta em tempos anteriores de cobrar dos nossos alunos que estavam no segundo período, lá em contabilidade gerencial, lá em administração financeira, de que eles lessem, e a gente fazia alguns trabalhos, algumas coisas em cima desse livro na sala de aula, para criar esse gosto aí pelo controle financeiro e orçamentário e entender esse mundo aí de ativos e tudo mais, né? Então, fica a minha dica para vocês de uma leitura que eu acho fundamental, assim, básica e fundamental. E aí tem mais um monte de livro legal, né? O Caminho para a Liberdade Financeira, Eu Volto a Te Ensinar a Ser Rico, Estratégia para Fazer o Dinheiro Render. Enfim, tem um monte de coisa muito legal, isso vai do estilo de vocês, né? A Univale tem a grande maioria desses livros na biblioteca. Nossa biblioteca está à disposição de todos vocês. Eu não sei como é que está o atendimento agora ainda, mas daqui a pouco estaremos todos vacinados. E aí vamos voltar a ao novo normal, que eu acredito que será um novo normal, porque a gente volta aí com outras consciências, né? Mas está tudo à disposição de vocês lá. E nas livrarias são livros com preço muito popular, tá, gente? Não é livro caro, não. A maioria desses livros tem em PDF, tem muita coisa já disponível em PDF. Tem os audiobooks, que eu acho bacanérrimo, principalmente para quem não tem muito tempo ou tem que estar dirigindo e tal, ainda que na direção a gente não deva perder aí a concentração, mas se você liga o rádio e aí você resolve escutar um audiobook, eu acho que está valendo aí o audiobook, né, em alguns momentos. O que não pode é dirigir com o celular na mão olhando, né? Isso não pode, nem para responder mensagem. Mas a gente ainda consegue, por isso que os rádios e as músicas estão disponíveis nos automóveis, né? Isso está dentro da lei e é possível, então também fica a dica, ou para quem vai caminhar, ou enfim, até lavar a louça, né? É possível. Esse mundo de finanças, gente, é um mundo que ele desperta muitas curiosidades, por um simples motivo. Dinheiro é uma coisa que todo mundo quer. Eu não acredito que dinheiro compre felicidade. Esse jargão, esse dito popular, eu não acredito.
porque eu conheço muita gente com dinheiro e infeliz. Mas ele ajuda, e ajuda a realizar muitos sonhos, né? O que é muito legal, a realizar os sonhos. Eu abro agora para a professora Nathalie, para quem quiser fazer alguma pergunta, dizendo para vocês assim que, olha, vejam só, já é 4h20, né? E eu estou falando aqui compulsivamente, e se deixar eu falo até de noite, não tem problema nenhum, vou sempre vir com uma historinha, com uma conversa, e dentro dessa minha informalidade, porque eu sou assim, embora eu seja contadora, e contador tem um perfil mais fechado, mais sisudo, e como perita judicial também, né? Ainda mais que é um auxiliar da justiça, enfim, mas eu gosto da leveza das coisas, e eu me divirto com essa informalidade sadia. Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha colaborado com vocês nessa conversa, né? Mais uma vez agradeço a professora Nathalie e a professora Zoe por terem me convidado para esse momento tão importante. Agradeço por vocês estarem aqui até agora, até o fim, né? Começamos com um pouquinho mais de 20 pessoas na sala e ainda estamos. Muito obrigada, é muito gentil da parte de vocês. E, enfim, fico à disposição. Eu vou até colocar aqui no grupo, o Rafael ficou interessado em criptoativos, que é a minha aula e a aula da professora Luciana Meton hoje à noite. Nós teremos um convidado falando sobre criptoativos. E a quem de vocês quiser entrar nesse bate-papo, também vai ser uma roda de conversa, algo em torno aí dos 50, 60 minutos, né? Fiquem à vontade, viu? E espero que daqui a pouco a gente possa ter aí uma reunião presencial para eu conhecer vocês presencialmente. Nath, a palavra é tua, minha linda. Cris, que ótima tarde que a gente teve. Então, como tu falou, nossa, já é 4h30 e a gente nem viu o tempo passar, né? Então, assim, como a Mari botou ali, todo mundo está naquele momento reflexivo, né? Ou já pensando, a partir de amanhã, qual caderninho que eu vou, já estava aqui pensando, eu tenho um bloquinho ali, já vou começar a anotar. Ou seja, criar esse mecanismo de bons hábitos, né? E como assim, a Tu trouxe tantas dicas bacanas, então assim, são dicas que não vai te exigir muito, não vai exigir dinheiro, então isso tudo que é o que a gente tem que levar em consideração, né? Então acho que por isso que tá todo mundo, show, top, delícia de conversa. Então assim, né, o Rafael, obrigada Rafael pelas tuas contribuições, a Jéssica colocou, né, Rafael bendito entre as mulheres, enfim. Professora Marisa também estava aqui com a gente, a nossa coordenadora do curso de contábeis estava aqui, também agradeceu pela palestra. Então, assim, isso, né? Quando a gente tem esse resultado no final, eu acho que isso é o que realmente, assim, não preciso falar mais nada, né? Então, assim, esse é o resultado. É isso que a gente conseguiu na tarde de hoje. Era isso que a gente queria? Vamos pensar assim, né? Era essa a nossa meta que a gente queria, fazer com que as pessoas pudessem parar esse momentinho da sua tarde, né? Desse seu dia com frio, com chuva, enfim, e começar a fazer algumas reflexões e começar a pensar no seu dia a dia, pensar nos seus projetos de vida, pensar nos seus sonhos, como tu falou, né? Isso. Então, sim, temos que ter sonhos, não é feio, não é errado, né? Então, como tu falou, de um simples exemplo, às vezes, de, eu gostaria tanto de ter uma blusinha vermelha, porque essa blusinha vermelha, ela vai gerar, né, um empoderamento, ela vai gerar alguma coisa, você, sei lá, eu vou utilizar para uma entrevista de trabalho, enfim. Planejamento, meta, não é a questão do superficial, não é isso que a gente está falando, mas é que você pode, né? E o nosso projeto, ele tem essa sensação de gerar nas pessoas, pelo menos é isso que a gente procura, né, professora Suelen? É trazer esse empoderamento de uma forma saudável, de uma forma positiva, de uma forma com que a gente consiga, com pequenas ações, bons hábitos, que a gente consiga virar a chave, que a gente consiga fazer, sabe, aquele movimento que até então a gente dizia, não, isso aí não é para mim, não, todo mundo consegue, eu não consigo. Então, assim, opa, peraí, vamos lá, vamos começar, não custa tentar, né, Jaque já colocou, crise é top? Sim, então por isso que a gente trouxe a Cris para falar aqui nesse momento sobre gestão financeira, quando eu e a professora Suelen pensamos, né, a gente tem que trazer alguém agitado, a gente tem que trazer alguém que realmente traga
essa temática de uma forma leve, de uma forma com que a gente consiga interagir no nosso dia a dia. E tu conseguiu, Cris. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gratidão. Por ter aceito o nosso convite, o nosso desafio, né, professora Sueli, por ter aceitado. A gente sabe que a tua agenda, né, nesse dia a dia, enfim, essa loucura, a mulher empresária, professora, mãe, vó, enfim, a gente sabe, né, que está todo mundo na loucura e na correria, mas tu conseguiu, assim, abrir aquela agenda para a gente, e essa agenda foi muito valiosa para todos nós que participamos aqui. Lembrando que os nossos encontros vão ficar gravados e futuramente, logo, logo, a gente vai disponibilizar para vocês, a gente vai comunicar para vocês como vocês vão poder acessar, quem, né, quer reassistir essa palestra, quem quer compartilhar com um colega, com um amigo, com a mãe, com um vizinho, enfim, que não pôde estar aqui nesse momento da tarde, a gente vai poder compartilhar com vocês futuramente. E semana que vem a gente vai falar sobre criatividade. Então, a gente vai trazer uma outra convidada que é super show de bola, a professora Ana Paula Son, que é, assim, é uma outra pessoa agitada, outra pessoa que trabalha aí com a terceira idade. Então, é uma forma também da gente trazer esse ponto que a Cris trouxe para a gente, que a gente vai envelhecer, sim, a gente vai envelhecer. E a tendência é que a gente vai ficando, né, cada vez mais e mais e mais ainda por esse caminho aqui. Como que a gente pode estar envelhecendo sem perder dinheiro, né, conseguindo se manter financeiramente de uma forma com que a gente esteja seguro, com que a gente consiga realizar os nossos sonhos, enfim. Como que a gente pode estar trabalhando dessa forma e ainda mantendo a nossa criatividade ativa em qualquer idade que a gente esteja, enfim, em qualquer momento da nossa vida. Então, semana que vem, fiquem ligados, logo, logo a gente vai compartilhar com vocês também esse movimento, cartaz, inscrição, mas o tema vai ser criatividade. E, na sequência, a gente vai falar sobre liderança, trazendo a liderança como o ponto. Se eu não sei me liderar, como é que eu posso liderar alguém? Então, primeiro a gente tem que aprender a se liderar, a autoliderança. Também com uma outra pessoa empoderada, que é a professora Tati Guedini. Então, assim, ó, gente, nós temos ainda muita coisa bacana para acontecer aí dentro do nosso projeto Mulheres Empodera, que só aumenta essa nossa rede de relacionamentos e só aumenta essa nossa rede tão boa, colaborativa, que eu costumo dizer, né? É um projeto aberto, né? Eu e a professora Sueli, a gente trabalha na questão de um projeto aberto. A gente tem planejamento? Tem. Mas se surgir, gente, olha, quem está aqui com a gente, se surgir algum tema, alguma demanda, alguma coisa que vocês acham legal, professora, queria falar sobre isso, enfim, nós vamos atrás, nós vamos buscar, nós vamos tentar adaptar aí dentro do nosso projeto, com certeza, né? Então, é uma rede colaborativa. Cris, gratidão, muita gratidão realmente por ter aceitado pela tarde de hoje, por compartilhar um pouquinho das tuas experiências e do teu conhecimento, das tuas histórias, das tuas vivências, e isso é muito bacana para a gente que está aqui. Muito bem, eu coloquei aqui, Nath, o convite como visitante, né, para quem quiser participar hoje à noite da nossa roda de conversa sobre criptoativos. E eu vou também te mandar pelo WhatsApp o folderzinho, eu coloquei nas minhas redes sociais também, porque a Univale é isso, a gente quer compartilhar o conhecimento, né? E as nossas aulas remotas, elas têm trazido aí um enriquecimento muito grande ao nosso nível de docentes e de colaboradores e de participantes, o que é muito legal, porque a Univale está enganjada nesse processo todo, os professores tiveram que se recriar, os coordenadores dando todo o apoio, e hoje a gente pode fazer essas aulas, como eu disse para vocês, entre quadro e giz. Hoje eu estou adaptada nesse ambiente remoto, e podendo trazer gente de longe, de fora, e contribuindo aí com as nossas emendas e o conhecimento. O conhecimento só tem validade quando ele é disseminado, quando ele é compartilhado. Conhecimento sem compartilhamento não serve para nada. Essa é a minha meta. E agradeço, gente. Eu agradeço, Nath. Sueli, agradeço a vocês. Que bom que eu não sabia que as coordenadoras estavam presentes, senão eu ia ficar nervosa, achando que depois eu ia ser demitida como professora. Mas é isso aí. Então, muito obrigada, uma boa tarde para todo mundo. Gente, beijos para vocês, uma boa tarde, fiquem bem, né? Gratidão mais uma vez pela presença de todos aqui. Vocês, como sempre, são super participativos, e isso é muito bom, né? Significa que a coisa está funcionando, que a coisa está fazendo sentido. E é isso que a gente
realmente quer fazer sentido na vida de vocês e fazer com que vocês se sintam cada vez mais à vontade para participar desse nosso movimento do Mulheres Empodera, que não é só para mulheres, tá aí o Rafael. Então, gente, beijo grande, um bom finalzinho ainda de semana que temos aí, né? Ainda um finalzinho de quarta, quinta e sexta. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima, até semana que vem. Tchau, tchau. Ó, o Rafael já está fazendo propaganda aí, ó.